Já começamos com a principal reportagem do dia. Um dos bandidos mais procurados do Rio, chefão do tráfico na Vila Aliança e em Senador Camará, foi preso num condomínio de luxo lá na Barra da Tijuca. O criminoso conhecido como Peixe ainda tentou subornar os policiais do BOPE. E sabe qual foi o valor oferecido? R$1 milhão. Fabiano Martinez. O criminoso foi preso neste condomínio de luxo na Barra da Tijuca por policiais do BOPE, depois que os PMs receberam uma denúncia anônima. Ele estava acompanhado do comparsa Marco Antônio Sena de Andrade, o Lambão. Os dois estavam desarmados e não resistiram à prisão. O Peixe estava deitado no sofá, enquanto o seu comparsa estava deitado no chão. Os dois assistindo televisão, sem nenhuma preocupação, né? Nos receberam assim com muita surpresa, né? Ficaram atônitos, né? Foi dada voz de prisão. Peixe ainda tentou subornar os policiais e ofereceu uma quantia milionária. Ofereceram R$1 milhão e 15 fuzis em troca da liberdade, né? Mas foram prontamente rechaçados e conduzidos à autoridade policial para serem presos. Este áudio gravado pelos agentes mostra a tentativa de negociação do traficante. Mas fala o que você quer fazer. Vai buscar no carro. E agora eu tô dirigindo. Aí chega lá do lado da garota, ela pega uns 15 fuzis, uns 500 fuzis pra você lá. 1 milhão. 500 agora e 500 pra depois. Posso pegar 250 para lá, 250 para depois? 2 vezes 250? Pra quando? 15 dias. Rafael Alves era um dos bandidos mais procurados do Rio e chefiava o tráfico de drogas na Vila Aliança e Senador Camará, em Bangu. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$20 mil por informações que levassem ao criminoso. Ele é apontado como sucessor do traficante Márcio José Sabino Pereira, o matemático, morto em 2012. O traficante estava foragido desde 2009, depois de ser beneficiado pelo regime semiaberto. Ele havia sido condenado por assalto à mão armada e formação de quadrilha. Não dizem que peixe morre pela boca, e foi exatamente o que aconteceu com ele. Falou demais, foi pego e ainda tentou subornar os policiais, que não aceitaram R$1 milhão e 15 fuzis. Todas essas gravações, claro, vão para a justiça e vão ajudar a condená-lo, e que pegue uma pena bem pesada, porque segundo as informações de moradores da Zona Oeste, nas comunidades que ele comandava, a quadrilha era altamente armada, agressiva, e a situação na Zona Oeste ficava bem complicada por conta da guerra entre facções. Dr. Carlos Augusto Nogueira, bom dia. A pergunta que eu fiquei me questionando ontem ao ver essa reportagem foi o seguinte: eles não receberam o suborno, né? R$1 milhão e 15 fuzis, evidentemente, mas talvez não seria uma estratégia da polícia de tentar falar que iria aceitar para apreender esse armamento? Liane, bom dia a todos. Liane, eu vou falar para você a realidade, falar para vocês em casa a realidade. Há uma desconfiança institucional muito grande relacionada a quaisquer autoridades no Brasil. Polícia, judiciário, todo mundo desconfia de todo mundo. E se você começa a negociar, receber esse dinheiro e os fuzis para você apreender, nessa negociação, como eles não estavam na comunidade, ia envolver telefone, ia envolver outras pessoas. Quando você envolve outras pessoas e telefone, você pode estar sendo... Esses telefones podem estar grampeados pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Quem é que vai acreditar depois que você estava negociando fuzis e dinheiro para aprender e não para si próprio? Ou seja, existe toda uma burocracia e o policial ele não trabalha com uma autonomia no ponto de vista, quando ele faz uma prisão, de poder negociar, de poder tentar mais. Existe essa autonomia, mas é numa relação de imediatidade, uma autonomia rápida. Porque senão, se isso depois demora um pouco... Por que mantiveram o cara em cativeiro? Por que te seguraram o cara em cativeiro? Estavam querendo negociar? Não, a gente estava querendo negociar para aprender a conta outra. A sociedade não acredita, ninguém acredita. Essa é a realidade. Ninguém acredita. Mas comunica ao secretário de Segurança, vai tentar falar com ele, né, tem que passar por algumas instâncias. Vai falar com o chefe do Ministério Público, vai falar com o chefe da Polícia Civil. Isso demora. Essa demora faz com que alguém nesse caminho possa entender que você está negociando para si próprio. Então, os policiais não se expõem porque há uma desconfiança institucional. Essa é a realidade, entendeu, Liane? Então, se não for numa relação de rapidez, de imediatidade, o policial não faz essa negociação. Muitas das vezes se faz. E outra coisa, a segunda vertente rápida. Liane, quando você negocia, você mixa a palavra. O marginal, ele entende quando você o prende.
faz parte do jogo. Agora, quando você mente para ele, já não faz parte do jogo e aí você também se expõe e expõe a sua família. Sim, é uma entendeu? questão que ultrapassa, né, as barreiras só da burocracia, mas acaba colocando em risco a vida do próprio policial depois. Eu compreendo isso, mas claro que seria uma boa para a sociedade 15 fuzis a menos nas ruas e que eles consigam agora, a partir dos depoimentos, chegar a esse armamento. Doutor Carlos, qual a importância da prisão do Peixe para o estado do Rio de Janeiro, já que ele comandava favelas importantes na Zona Oeste? Você falou, eu não sei, você falou rapidamente que ele era muito agressivo, a quadrilha era muito agressiva, forte, eram agressivos. Liane, eu já fui titular da 33DP e respondia às vezes pela 34, então pegava essa comunidade. Lá eles têm a cultura, o Celcinho da Vintém, o Peixe, essas pessoas, matemáticos, eles têm a cultura de causar o terror para que as pessoas não sejam informantes da polícia. Inclusive o Peixe foi o substituto do matemático que foi morto em operação policial de helicóptero, né? Exatamente. Atiraram e ele acabou sendo alvejado. Uma das operações o Peixe mais era o substituto belas e que eu já vi na minha vida. Só para as pessoas poderem entender, doutor Carlos, e depois o senhor amplia a discussão aqui, o Peixe era um dos mais importantes chefões do tráfico da Zona Oeste, ele comandava 2 importantes favelas ali, a Vila Aliança, se eu não me engano, e outras comunidades de Senador Camará. E ele foi o sucessor do matemático. Ele seria o sucessor do matemático pela ingerência que ele tinha. Quando tem um chefe de tráfico assim, normalmente há implicitamente ou não uma escolha das pessoas, né? Uma escolha de quem vai suceder caso ocorra a morte ou a prisão. Diga-se de passagem, Liane, ele estava preso, saiu no semiaberto e não voltou mais. Isso que é o pior. A lei que não ajuda muito, né?